Fala pessoal, Pastor Daniel Oliveira com você aqui e hoje nós estamos aqui para algo especial, o nosso primeiro podcast. Eu tenho certeza que vai ser top e hoje nós estamos aqui para estrear isso com o nosso pastor regional aqui, o nosso querido pastor Ivan Lima, e ele vai falar algo sobre, nós vamos compartilhar algo aqui nesse dia de hoje, sobre as experiências que ele teve com o Senhor, sobre o hábito de leitura que ele foi adquirindo com o passar do tempo, com a sua caminhada com Jesus. E nós vamos falar um pouquinho desse livro aqui, ó, Uma Vida com Propósito. Então, pastor Ivan, muito obrigado pela presença do Senhor. Feliz demais ter o Senhor com a gente aqui para compartilhar aquilo que, tudo já que Deus fez na vida do Senhor, muita coisa, né? Muito mesmo. Glória a Deus. Povo de Deus, povo abençoado. Hoje nós vamos compartilhar, falar um pouco da minha vida, do que Deus fez na minha vida, né? Como o pastor Daniel já falou, sou o pastor Ivan, sou do MPR, estamos ali no Recanto do Bosque, e tem sido uma bênção estar pastoreando, né? E falar um pouco como Deus transformou a minha vida também, né, pastor Daniel? Amém. Sabe o que é interessante? Nós falamos que nós somos do Recanto do Bosque. Você que às vezes não conhece o Recanto do Bosque, é uma região de Goiânia, aqui, a região noroeste da capital de Goiânia. Às vezes você está vendo em outro lugar, outro estado. Então, é um setor aqui de Goiânia que fica numa região noroeste aqui da grande capital. É isso aí mesmo que nós vamos falar aqui, né? Daquilo que o Senhor fez. Pastor Ivan, conta para nós aí um pouquinho de onde que o senhor veio, a cidade natal do senhor, e como é que você veio parar aqui? Paz, eu sou de Imperatriz, Maranhão. Minha cidade natal é Imperatriz, Maranhão, né? Cheguei aqui em 96. Eu sou como uma boa parte do nordestino. Quando crescer, vai para onde? Vai para São Paulo. A minha ideia era um projeto de ir para São Paulo. Tinha esse projeto, né? Trabalhava em farmácia, né? E um dia o Gené Carlos, que é o pastor Gené Carlos, né? Um dia falou, estou indo para Goiânia amanhã. Ele falou, vou também. Foi uma coisa assim rápida, sabe? E no outro dia nós partimos e já vai para 25 anos aqui em Goiânia. E chegando aqui em Goiânia, foi a primeira experiência que eu teve com o senhor ou demorou um tempo para isso acontecer? Demorou 2 anos, né? Cheguei aqui com 2 anos, né? Tive essa experiência com o Senhor, né? Um dia entrei numa igreja para ouvir uma palavra, era o Ministério da Palavra da Reconciliação, o pastor Hamilton estava ministrando, e eu entrei na igreja. E a partir daquele dia, eu nunca saí e nem vou sair para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Então eu não sabia disso, não. Então quer dizer que o senhor é filho da reconciliação desde o começo? Desde o começo, tinha 6 meses, o Ministério da Palavra da Reconciliação, ali na Granja, ali no próximo Dias Magalhães, na Granja, né? Então a igreja tinha 6 meses, era bem pequena, eram 6 bancos, mais ou menos, né? Dava 15, 20 pessoas, lotava, né? E ali eu entrei, e ali foi tão bênção, e ali eu encontrei a minha esposa, minha querida esposa. E a esposa é a irmã do pastor. Foi bom não, né? É o seguinte, já foi fazer uma moral, foi com o pastor logo. Eu falei, rapaz, essa mulher... Você já sabia que ela era irmã do pastor da igreja ou não? Foi depois? Eu soube, sim, sabia. A responsabilidade aumentou, né? Pastor, é interessante, né, que se a gente parar para pensar a questão dos propósitos de Deus, né? Se eu veio do Maranhão para cá com um propósito foi financeiro, né? Financeiro, trabalhar. Muito difícil lá? Lá era um pouco difícil, né? O estado do Maranhão, né? Mas, assim, hoje, lá mudou muito, mas na época era terrível. Foi numa época, aquela região, ela sofreu uma forte influência quando teve o garimpo de Serra Pelada, muito antigo, lá dos anos 80. Então, ela influenciou, melhorou muito financeiramente, mas quando fechou o garimpo, ela financeiramente influenciou aquela região toda ali do Maranhão, principalmente Imperatriz. Entendeu? Então, lá estava muito ruim financeiramente. E era essa uma das ideias, né? E também jovem, também, querendo conhecer o mundo. Essas coisas de jovem, né? O senhor tinha quantos anos você veio para Goiânia? Tinha 25 anos. Veio sozinho, né? Veio eu só, né? Eu e o Gené Carlos, né? Nós chegamos aqui, a irmã dele morava aqui já, né? Já morava aqui. E até então, até agora. E até um desafio, né? Porque essa juventude de hoje, eles têm muito medo de fazer algumas coisas sozinho, né? Então o senhor cedo já rasgou o mundão já, né? Já. Mas assim, por Maranhão é um pouco tarde. 25 é tarde. Era tarde. Ô, você sabia que lá na rua da minha casa era infestado, era cheio de maranhense.
Sabe mais uma característica que eu vejo assim, é de verdade isso aqui que eu vou falar pra vocês aqui, ó. Na rua da minha casa tinha muito maranhense, mas hoje é tudo bem sucedido, cara. Loucura, tipo assim, hoje todo mundo tem casa, todo mundo tem carro. Tem um amigo nosso mesmo que era de infância, que a mãe dele gritava ele todo dia lá, né? Ficava zoando ele, né? Por causa do sotaque, né? Goiano e maranhense, nada a ver o sotaque um com o outro, né? Mas hoje eu fico feliz, né? Porque hoje mesmo ele é um cara bem sucedido mesmo, né? Cresceu junto com a gente. Hoje em dia tem uma empresa aí ele é empresário no ramo de roupa jeans, né? Então, muito grande. E é tão interessante que ele fornece. Ele sustenta, assim, muitas famílias, né? Porque ele dá emprego para muitas pessoas, né? Então, essa situação é muito top mesmo, né? Às vezes as pessoas gostam de ficar fazendo piadinha, né? Veio do Maranhão, né? Faz assim. Faz muito. Faz. Pastor, mas aí o senhor veio para Goiânia, chegou aí, conheceu a pastora Lucília, namorou muito tempo ou já casou já? Deixa eu só falar aqui um pouco do povo goiano. Aham. O povo goiano é um povo muito acolhedor, pastor Daniel. Eles brincam, curte, né, com o povo de lá, né? Mas é um povo acolhedor, cara. Me senti bem demais aqui em Goiânia. O projeto, igual eu falei, era para São Paulo, mas chegamos aqui, estabilizamos aqui até hoje. Aí ali eu fui para a igreja a primeira vez, e ali com 2 anos, depois de 2 anos, foi que eu comecei. Olhei para a Lucília, ela olhou para mim, teve aquele tchan, olhei a 43, né? Aí o que acontece? Nós estamos se conhecendo e tivemos um namoro cristão, que hoje quase não tem também, que é o mais importante, eu quero frisar aqui. Hoje chama-se corte, né? Mas na época nós fizemos esse namoro, era corte. O namoro cristão mesmo, que hoje está até um pouco difícil. É porque, na verdade, esperou o tempo de Deus, né, pastor? Esperamos o tempo de Deus, não foi nada agoniado, apressado, não foi nada da alma, da carne. Inclusive, eu sou um homem que orei muito, Deus me abençoou, entendeu? Olá, eu assisti um desenho esses dias para trás, né, que o desenho é aquele, se você não assistiu ainda, Hotel Transilvânia, o pastor Ivan falando, lembrei. Lá ele fala que quando você vai encontrar a pessoa da sua vida é aquela que tem um tchan. Na hora que você olha, você acha diferente, é o tchan. Aí é aquela mulher. Foi isso que eu senti pela pastora Lucília na hora, né? Foi, rapaz, o coração deu uma sapituca. Uma sapituca, acelerada, né? Mas muito tímido também, né? Mas graças a Deus. Glória a Deus, né? E isso aí resultou fruto, né? Se eu tenho 2 filhas, né? 2 filhas, entendeu? E assim, cara, o mais importante, havia um propósito de Deus para vir para Goiânia. Sim. O mais importante, nada foi por acaso. E só com o tempo que você vai descobrindo que era um projeto de Deus, era um propósito de Deus. Tudo isso. Quando a gente escuta as histórias, assim, a gente sempre vai lembrar da nossa, né? A minha esposa também, ela veio lá de Paris para casar comigo, Aparecida de Goiânia. Mas veio de lá, né? Eu fico assim, às vezes, pensando, né? Como Deus, ele... E às vezes, assim, né, pastor? Para muitas pessoas que passam a dificuldade, né? E às vezes não confiam no Senhor. Mas Deus tem um controle de todas as coisas, né? Quando a gente... Sempre Deus vai estar no controle. Nada foge do controle de Deus. Nós que às vezes nos perdemos na nossa emoção, na nossa alma, nos nossos temores, né? Mas com o tempo você vai ver que Deus estava trabalhando naquilo ali, naquela situação. E é benção demais aí. Pastor, então a gente começa a fazer essa situação, né? Essa transição aí, o senhor veio do Maranhão para Goiânia, e chegou aqui em Goiânia, a primeira coisa que o senhor fez, 2 anos depois, né? 2 anos depois. E nesse período, desses 2 anos, o senhor ficou fazendo o que aqui? Trabalhando? Só trabalhando? Só trabalhando e na vida louca, né? Que o povo fala, né? Mas lá no Maranhão você não tinha vida louca, não? O senhor aprendeu, foi aqui? Era triplicada. Aqui? Não, já vi nos embalos, né? Aham. Entendeu? Pessoas do mundo, fazendo o que toda pessoa do mundo hoje faz, né? Bebendo, fumando, essas coisas, né? E nada, nunca passou na minha cabeça em ser um cristão, ser crente. E ainda tinha até eu tinha aquela cultura assim, rapaz, eu não faço negócio com crente não, moço. Tinha essas conversas, né? Mas o que acontece? Houve uma transformação. Amém. Essa é a grande realidade. Deus trabalhou. Foi incrível o dia. Eu fui morar perto da igreja, no barracão. Sempre trabalhei, nunca fiquei sem trabalhar, pastor Daniel. Entendeu? Mas a gente sair depois da hora de trabalhar, você vai aprontar, né? Aí o que acontece? Não tinha um sextou não, mas sextava, né? Não tinha sextou não, mas nós sextava, né? Entendeu? Aí o que acontece? Fui morar no barracão de frente à igreja. Aí um dia entrei lá, não conhecia ninguém. Por incrível, eu não fui porque uma pessoa me pegou na minha mão, me levou, entendeu? Mas eu acredito também que foi fruto de oração, lógico que sim, de intercessão. Aí foi assistir um culto pela primeira vez, até hoje. Pastor, quem que você acha que orava pela vida do senhor? Olha,
Com certeza, naquela época, teve um mover de Deus vindo ali da... Hoje eu entendo isso, que a Luz para os Povos teve um mover grande, né, na Luz para os Povos. Eu acredito que eu possa ser um fruto daquelas orações da Luz para os Povos, daquela região, daquela época. Não, porque na hora que você estava falando, veio isso na minha mente agora, porque às vezes nós não fomos fruto de oração de um conhecido, mas de um mover local mesmo, né? Do mover de uma região, né? Isso é muito poderoso, você tá doido. Eu também, quando eu cheguei na reconciliação também, eu só conheci uma pessoa. Foi loucura, eu cheguei lá dentro e entrei lá, mas de repente o povo veio e me abraçou, e eu achei que ia ter muito doido. Aí outra coisa, a gente morava, dividia um barracão, eu e o Gené Carlos, que era o pastor Gené Carlos, e o pastor Gené Carlos, ele era da Luz para os Povos. Tem isso também, eu estou lembrando que... Ele se converteu antes do senhor. Ele se converteu, ele já era da Luz para os Povos, na época, não vou nem aumentar aqui como era o perfil, mas ele congregava na Luz para os Povos. Eu lembro que uma vez fizeram um desafio lá, eu achei loucura, eu falei, você é louco, você vai fazer isso, cara? E Deus tinha dado uma direção lá. Então, tem um pastor Gené Carlos, entendeu? Então tem várias pessoas, mas eu acredito que foi tudo mover daquilo ali também. Top, top demais. E se eu falando aí, então ele era crente, mas mesmo assim não mandou o senhor embora da casa dele não, né? Não. A gente veio junto, né? A gente morou nos predinhos, né? Aí nos prédios a gente alugou um barracão e ele já tinha voltado para os caminhos do Senhor. Na realidade, ele voltou. Sim. Ele era desviado na época, né? Então ele voltou para os caminhos do Senhor e estava na Luz para os Povos. Eu ainda não era. Aí quando eu entrei na... Top demais, benção demais. Falando isso aí é porque isso aí edifica, né? Edifica e com certeza vai edificar a sua vida nisso daí. Porque não importa... Ó, se você escutar algum barulho nesses vídeos aqui, você pode ficar tranquilo, viu? Porque nós estamos num lugar aqui, tá passando... Ó, os caminhões e as motos decidiram passar nessa hora, mas vídeo que segue. Hein, pastor? Então, assim, são experiências para as pessoas entenderem, né? Que o Deus, ele moveu tudo para trazer o senhor para Goiânia, para viver isso e tudo que o senhor vive hoje também, né? Exato. Eu creio muito nisso. E essa transformação, quando o senhor foi para a igreja, aí você chegou na igreja, o senhor começou a ter experiência com o Senhor, e como foi essa experiência nova com o Senhor aí? Porque, na verdade, foi uma transformação de vida também, né? Sair da vida louca, igual o senhor falou que era vida louca, né? Exatamente. Pastor Daniel, existe uma questão de uma experiência genuína com Deus. Entendeu? Não foi só um aceitar, eu aceito Jesus, mas a minha conduta não mudou. Eu aceitei Jesus como Senhor, porque se você for pegar essa questão lá do início do Novo Testamento, a palavra obedecer, quando você falar assim, ó, obedecer a Cristo. Não, eu aceitei Jesus. O aceitar era obedecer. Entendeu? O que é que acontece? Eu aceitei Jesus e nessa aceitação tive experiência com Deus e mudou todo o meu estilo de vida, entendeu? As coisas, realmente, quando a Bíblia fala que as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, foi o que aconteceu comigo, porque eu tive uma experiência genuinamente com o Senhor Jesus. Então, eu não só aceito o Senhor Jesus como Senhor, mas não obedeci, não mudou nada. E hoje existe esse perfil de conversão, entendeu? Eu, graças a Deus, houve uma conversão mesmo, foi 180 graus mesmo, mudei todo o meu estilo, vícios, e muita libertação também, né, de muitas coisas. O que aconteceu comigo, a minha experiência, né? Isso é poderoso demais, né, porque é a transformação, né, o encontro genuíno com o Senhor. Pastor, aí o Senhor, você começou a ter experiência com o Senhor, nessa transformação de vida, nessa mudança, nessa conversão de 180 graus, e a partir desse momento, o que começou a mudar? O senhor já falou pra gente, assim, primeira coisa, né? Que o senhor foi pra igreja, teve uma experiência com o senhor. Aí, o senhor estava quanto tempo na igreja quando conheceu a pastor Lucília? 2 anos. 2 anos depois ainda? 2 anos. Depois. O senhor era crente 2 anos depois que ainda o senhor começou? Exatamente. Com 2 anos que a gente começou a namorar, né? Então, você já não foi pra igreja aquele negócio, né? Eu vou pra igreja pra namorar e casar, né? Não. Isso aí foi com o tempo mesmo. Aí tá vendo, né? Era obreiro, com o tempo já era obreiro da igreja, entendeu? E aí foi naturalmente isso aí, foi acontecendo. Entendeu? É um desafio hoje em dia, né, isso acontecer, né? Mas é engraçado que isso acontece hoje ainda, né? Igual você estava falando aí que vale muito a gente parar e prestar atenção, que tem pessoas que vivem isso também até os dias de hoje. Elas vão para a igreja e elas têm um encontro verdadeiro com o Senhor
E a questão do relacionamento é uma consequência da conduta dela com Deus, né? E de repente Deus vai começar a mudar e transformar. Mas sim, pastor, então o senhor estava na igreja, teve essa conversão. E depois disso, o que o senhor começou a gerar no coração do senhor? Vocês viram, nós estamos falando muito sobre propósito, né? Porque nós vamos entrar no assunto aqui. Mas o que o senhor foi fazer na vida do senhor, para o senhor começar a entender os propósitos de Deus? O que o senhor acha que empurrou o senhor para isso? Pastor Daniel, começa por quem eu era como pessoa. Medo, perturbação. Você vem do mundo, você vem da bebida, você vem da droga, você é perturbado, não adianta. Essa questão espiritual também. E o que acontece? Você ia dormir, você ouvia barulho, essas coisas assim, da pessoa que está na bebida, no álcool, nas drogas, né? Geralmente eles são assim, tem essas perturbações. Eu senti como saiu um fardo, saiu esse fardo, veio uma paz, veio uma tranquilidade, uma coisa assim. Eu senti a alegria do Senhor era grande de mim, grande, muito grande. Estava na igreja. Naquela época, nós tínhamos culto praticamente todos os dias. E todos os dias nós estávamos congregando, e todos os dias ali orando, era já entrando no jejum, aquela parte de consagração. E eu senti que as coisas abriram, as portas se abriram, vida espiritual, vida emocional, tudo. Houve uma libertação e houve uma transformação em cada área da minha vida. Entendeu? Assim, eu não pensava nem em casar, pastor Daniel. Entendeu? Como é que Deus ele vai fazendo, vai trabalhando? Sim, sim. Entendeu? E assim, Deus ele trabalhou em muitas áreas da minha vida mesmo. Assim, eu senti essa libertação. Eu senti essa paz. Eu senti assim, um liberar. Hoje eu entendo. Era uma pessoa que eu quase não saía. Eu trabalhava, né? Eu não saía tanto assim, eu saía até antes. Antes, saía só para aprontar e voltava para casa. Tinha que trabalhar no outro dia, entendeu? Tinha visto, tinha bebido, mas não era. Eu nunca fui bagunceiro de ficar à noite, virar Irresponsável, noite. né? Irresponsável, nunca, jamais, isso aí. Eu tinha um compromisso com o trabalho, entendeu? Mas nisso aí, Deus ele foi me libertando, Deus foi me fortalecendo, foi tendo alegria pelas coisas de Deus. Eu consegui enxergar como as vidas eram presas no álcool, no vício. Eu enxergava isso com facilidade, que até então eu não via. Eu achava que era curtição aquilo ali. Então, nisso aí, Deus foi mudando a minha vida profissional, melhorou. Cara, quando eu trabalho numa empresa aí, de repente as portas, promoções acontecem naturalmente, sem nem eu pedir. Mas assim, eu tinha um fator de oração com Deus, de comunhão, de busca mesmo. Se eu falo, meu encontro com Deus foi um encontro genuíno. Eu queria estar na presença de Deus, eu queria orar todo dia. E naquela época, eu lembro que a gente saía do culto, todos os dias, era ali na granja, tinha um monte ali próximo. Todos os dias nós íamos para o monte orar, tinha uma turma, uns 2, 3, 4. Todos os dias, de domingo a domingo, a gente estava no monte buscando. Ou seja, eu queria Deus, era a fome e a sede, Deus, né? Tinha fome e a sede de Deus verdadeiramente, todos os dias. Tremendo isso aí para a época, entendeu? A fome e a sede, né? E muitas pessoas, às vezes, elas desprezam isso, né? No começo da sua conversão. E isso aí é a base, né? Isso aí que vai fortalecendo as nossas experiências. E experiência, pastor, qual foi a primeira experiência que o senhor teve? O pastor Ivan está com a gente aqui porque ele é um homem de muita leitura, né? Ele lê muito, ele gosta de ler, né? Na verdade, é uma pessoa que nos incentiva, né? Nos motiva a ler também. A gente compartilha algumas coisas, né? Lê um livro, às vezes eu li alguma coisa, eu comento com ele também. Então é um cara que a gente sabe que a gente pode conversar. Você quer conhecer uma pessoa que lê, você vai saber se ela tem conteúdo ou não. Então, quando você começar a conversar com ela, é engraçado isso, né, rapaz? Tem pessoas que você começa a conversar com ela a respeito de algumas leituras, não dá nem moral pra você. Tipo, o que esse cara tá falando? Eu nem gosto de ler. Um dia, pastor, eu escutei um cara falando assim, ó, rapaz, não pede pra mim ler nada, não. Nem a Bíblia. Agora, se arrumar um CDzinho pra mim, ou colocar no pendrive, eu até compro de vocês daí. Mas ler não é comigo, não. É loucura, né? Mas qual foi a experiência que o senhor teve assim, que o senhor vê assim, cara, isso destravou a minha vida a respeito de leitura? Qual que foi, o senhor acha? O senhor acha que o senhor consegue identificar esse dia, esse tempo ou não? Pastor Daniel, eu trabalhava na empresa e eu perdi muitas oportunidades. Por quê? Porque lá tinha reuniões quinzenal e mensal. E, geralmente, no meio das reuniões, eu tinha resposta, eu tinha solução para aquilo ali. Eu tinha algo para falar, mas a timidez não deixava. A timidez não deixava. Então, eu ficava ali, aí, de repente, a pessoa falava aquilo que ia falar. Então, eu perdi muita oportunidade para isso. Você trabalha em empresa, isso aí, quando você consegue compartilhar, falar alguma coisa, dar ideias, sugestões, isso é bem-vindo, né?
nesse mundo corporativo, né? Voltando para Deus, Ele liberou isso em mim, essa ousadia, essa alegria, e a coisa melhor, leitura. Leitura. Para mim, o que me mudou, o que me transformou, lógico que foi o Espírito Santo, mas ele conseguiu gerar isso, o desejo de ler, de ler mesmo. E a leitura foi um fator primordial para destravar minha mente, a questão de raciocínio, do entendimento, do vocabulário. Não ia falar porque eu não tinha que falar, porque eu não tinha vocabulário. E a leitura, ela gera um vocabulário melhor. A leitura, ainda mais a Bíblia, ela consegue te renovar, te fortalecer. A Bíblia fala sobre transformar nossa mente, não acostumar, que a nossa mente não vai ter o molde do mundo, mas ter o molde da palavra de Deus. Sim. Então, o que acontece? A leitura, para mim, foi o fator que mais me destravou mesmo, me gerou ousadia, me gerou intrepidez, trouxe conhecimento. Cara, e quando eu comecei a ler a palavra, eu lembro que eu ia conversar no meio do povo e aparecia uma palavra diferente. Cara, olha, um vocabulário diferente. Isso aí foi me motivando, foi me incentivando. E sem falar das experiências que eu tive com leitura, tanto da Bíblia como livro cristão também. E é interessante que quando a gente vê um negócio assim, né? Nós estávamos até comentando quando a gente estava vindo para cá, a gente fala assim, moço, como é que eu sei disso, né, rapaz? Exatamente. Como é que eu sei disso, né? Mas é algo que já estava aqui dentro já, né? Não só aqui dentro, mas que vai entrando no coração, né? Então, a partir desse momento, se eu comecei a ter essa experiência, quanto mais eu tinha, mais eu queria. Quanto mais vai gerando fome, né? Quanto mais você lê, aí lógico que você vai passando pelo período da disciplina, né? Porque tem pessoas que vão ler, aí começa a ler, a mente divaga para um lado ou para outro. Perde a concentração, entendeu? Mas eu tinha aquilo ali. Eu tinha tudo isso aí, fui aprendendo a ler, fui descobrindo algumas coisas sobre leitura também, né? Mas o mais importante, a capacitação que veio através da leitura, o meu crescimento, ele se deu através, lógico, quando eu falo Espírito Santo, porque veio através da oração e tudo. A capacitação de falar, de perder a timidez, ter algum conteúdo, porque até então eu era daquela turma do Você está conversando, você fica só ali. A pessoa que não tem argumento, não tem conhecimento, nada, ele não fala nada. Você vê, ele não participa de nada porque ele não tem o que falar. Então, quando você lê, quando você busca, você vai ter sempre algo para passar. Principalmente para quem é pastor. O pastor tem que ter nível de leitura. Porque como é que ele vai passar algo novo se ele não tem? Entendeu? Então, é um fator muito importante a leitura. E para quem que lidera, né? E assim, a gente sabe que hoje em dia, pastor, o senhor até falou que a questão até do âmbito secular, né? Do trabalho, né? Uma pessoa que ela é muito tímida, ela vai perder a oportunidade também, né? Mas se uma pessoa estiver mergulhada em leitura, em conhecimento, e nós estávamos até falando, a questão do senhor falou de autodisciplina, né? E hoje em dia é tão difícil ter isso, né? Porque hoje nós estávamos falando mais cedo um pouco a respeito... Tem tantas coisas que acontecem. A pessoa está fazendo um negócio aqui e, de repente, tem uma informação, seja no WhatsApp, seja no Instagram, seja na frente do computador. O que ela faz? Ela está lendo algo, ela já larga aquilo ali, já vai fazer outro, até ela voltar para ali e dar trabalho, né? Então, o senhor tem um momento assim, que o senhor fala, não, esse momento aqui, a questão de disciplina, né? Esse momento aqui é um momento que eu vou tirar para a leitura. O senhor sempre teve isso? Não, eu lia, né? Quando eu entrava, eu tinha um período de trabalho, né? Sim. Aí eu lia antes, né? Na época eu trabalhava meio-dia, então eu lia de manhã. Um novato, né? Deus gerou isso dentro de mim. Uhum. Lia de manhã, eu lembro que eu tinha 2 horas de almoço. Nessas 2 horas eu tirava 15 minutos para dar um cochilo, né? E o restante eu ficava lendo. Tirava praticamente 1 hora e 45 minutos. De leitura no meu intervalo. Isso aí eu fiz demais por longos anos, quando eu trabalhava, até no ano 2000. Eu fazia isso aí quando eu trabalhava nessa empresa, entendeu? Então eu tinha 2 horas de almoço, então almoçava, o restante eu ficava ali para leitura, todo dia. Pastor, dentro desses contextos de leitura, né, da Bíblia, isso vai nos levando para lugares que nós jamais imaginaríamos nós estaríamos. E vai nos mostrando pessoas, né, grandes autores, grandes escritores. Então, um dia eu teve um encontro com esse livro aqui, né? Uma Vida com Propósito, né? Tive, sim. Na realidade, eu não li esse livro antes, porque eu confundia ele com Uma Igreja com Propósito. Eu li lá atrás, eu pensava que esse livro.
Até que eu descobri, pastor Daniel, quando você mesmo começou a divulgar esse livro aí eu falei, esse livro, eu já li esse livro. Só que eu tinha lido A Igreja com Propósito, e não Sim. Uma Vida com Propósito. E é dele também, né? É, do Rick Warren, né? Aham. Aí eu peguei, esse livro é um livro de travesseiro para mim agora, Sim. né? Aí o que acontece? Quando eu li esse livro aí, cara, é um livro realmente transformador. Ele ajuda quem quer, tem interesse. Ele ajuda muito mesmo. Uma Vida com Propósito. Excelente. Eu tive a experiência com esse livro porque um dia eu estava vendo... Eu até fiz uma resenha um dia, né, sobre isso. Estava vendo o Michael Phelps, né? Ele estava passando por um problema muito grande na vida dele. O cara era era o recordista de medalha dos Estados Unidos na natação. Não, dos Estados Unidos não, do mundo inteiro. Então, um cara bem realizado, grandes patrocinadores. E quando acabou as Olimpíadas de Londres, ele estava num abismo muito grande mesmo. Eu estava um dia na minha casa, né, em 2014, assistindo aquele jornal da Record, né? Então, se fosse um dia de hoje, nem ia acontecer, porque eu não assisto esses trem mais, né? Eu não assisto jornal nenhum. Por várias coisas, não tem tempo. E também eu não gosto de assistir, porque jornal só tem desgraça atrás de desgraça. Mas nesse dia eu estava assistindo, né, o jornal da Record, no domingo, depois que tinha chegado da igreja. Os nossos cultos acabam cedo, né? Começa das 6, agora está reduzido ainda, mas era das 6 às 20, das 18 às 20. Cheguei, ele estava dando uma entrevista, pastor, que ele tinha ido para uma clínica de recuperação. E o que tinha mudado a vida dele? Esse livro. Cara, na hora que eu vi, falei, rapaz, como um livro tem o poder de mudar a vida de um cara desse? Aí ele tava falando que a partir daquela leitura, aí ele foi e pegou o livro e mostrou, né? Esse mesmo livro aqui, a capa é a mesma, não muda, é o mesmo, né? Só que em inglês. E eu fiquei assim, impactado, né? Falei, rapaz, como é que um livro tem o poder de mudar a história de um cara desse? O que ele fez? A partir daquele ele falou assim, ó, eu não sei se eu vou voltar a nadar, mas eu creio que eu estou mais capacitado agora e mais preparado para muita situação agora. E tanto é que ele veio para as Olimpíadas do Rio 2016, ganhou mais uma pancada de medalha de novo e se tornou o maior medalha de todos os tempos das Olimpíadas. Então esse livro aqui tem um poder muito grande, né? Eu queria que o senhor comentasse com a gente, falasse para nós aqui, uma experiência que o senhor teve com esse livro aqui que marcou muito o senhor. Pastor Daniel, de muitos, né, que ele vai falar o propósito da vida mesmo, né? O propósito real, por que nós estamos aqui na Terra, né? Sim. E que a nossa vida não foi feita por acaso. E por mais que nós nascemos em várias famílias diferentes, mas Deus já conhecia a gente antes. Ele vai explicando todo o detalhe disso aí, né? Sobre uma vida com propósito, né? Então, ele, no todo, é um livro bom para ler, gostoso para ler, altamente informativo, e a gente vai descobrir realmente um propósito nosso, que ele vai esclarecer, ele consegue passar essa mensagem com muita facilidade, o Rick Warren, né? Essa questão sobre o propósito. Então, ele é um livro que... são 40 capítulos, né? Sim. Então, você lê ele em 40 dias. Você lê, na média, de 3 páginas, no máximo 4 por dia. Você lê, ele tem uma pergunta, né? Ele tem uma para você refletir, e onde você se encaixa naquilo. De várias coisas, assim, que eu lembro mesmo, que eu lembro, assim, que ele... Tem uma coisa que me chamou a atenção. Se eu for falando sobre ele, vai aparecendo coisas aqui, né? Uhum. Ele fala de uma circunstância sobre ansiedade, sobre medo, sobre preocupação. Ele fala sobre a gente ter Deus 24 horas, mais ou menos. Se é possível você pensar em Deus 24 horas. Será que é possível? Como é que eu vou pensar em Deus 24 horas? Porque eu trabalho, meu dia a dia. Ele vai dando assim umas dicas, né? Umas dicas de você como. Porque o que acontece? Tem uma parte que ele fala sobre meditar. O que é meditar? Quando a pessoa fala em meditar, a pessoa pensa só naquela questão de uma coisa mais mística, né? Uma coisa mais mística. Ele consegue detalhar uma coisa que é interessante. Porque hoje, em pandemia, com tudo, essa questão de ansiedade, medo, de preocupação, esse terror que está vivendo aí. As pessoas não estão nem doentes, mas acham que estão doentes. Sim. Então, porque está esse pavor mesmo, o povo está sendo assaltado com medo, com tanta coisa. E ele consegue explicar. Porque eu creio, como eu tive experiência, que a palavra me libertou, a palavra renovou minha mente, renovou minhas emoções. O que eu creio? No que ele fala e ele explica, que dá dica da pessoa pensar nas promessas de Deus, pensar na palavra de Deus.
Se possível, pensar o dia todo. Mas como que eu vou pensar o dia todo, simplesmente bombardeado? Se eu estou no trabalho, eu trabalho o dia todo, vou chegar às 19 horas em casa, às 20 horas. É possível? É. O que acontece? O Senhor fala para Davi no Salmo, fala que bem-aventurado é um homem que medita na lei do Senhor. Deus fala para Josué, ó, tenha cuidado de meditar na minha lei, de dia e de noite. Ele dá, por que meditar? O que é meditar? Aí o que acontece? Mas eu não consigo, eu vou ler, minha mente divaga para lá. Eu vou ver, é tanto problema, mas é capaz, a nossa mente ela é capaz disso, Daniel. Quando ele explica que, quando você pensa no problema o dia todinho, ou seja, se você pensa no problema o dia todinho, sua mente se condicionou para pensar naquele problema. Sim. Então, sua mente já está condicionada para aquilo ali. Ou seja, quando você pensa no problema o dia todo, você está tendo uma preocupação. Aí o que é que nós vamos fazer? Quando você pensa na palavra de Deus o dia todo, você está meditando. Uau. Ou seja, meditar é o quê? É ter um foco, é focar numa coisa, só que você vai focar na palavra de Deus. Então nós já sabemos, nós já temos nossa mente condicionada. Nós vamos ter que só mudar a maneira e a forma de pensar. Pensar na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela alimenta, ela traz paz, ela traz alegria, ela tem esse poder. A palavra de Deus, ela tem um poder de nos alimentar espiritualmente, de trazer uma paz em meio a todo esse problema. Só que o povo condicionou a mente a pensar no problema. E o que acontece? Ele explica sobre essa questão do meditar. Meditar é nada mais do que você focar em algo. Ah, mas eu não consigo. Anota um versículo, põe no seu celular, põe para despertar 3, 4 vezes no dia. E você vai sentir o poder da palavra da transformação. Isso é uma das coisas que me impactou nesse livro aí. A forma de pensar. O senhor falando nessa situação aí, né, de meditar, né? E uma das coisas que falou muito comigo a respeito desse livro foi isso também, né? Porque e a gente vai lendo isso daí e pensa que não, né? Mas com o passar do tempo, quanto mais você vai se lembrando daquilo que você leu, você meditou, e o pastor Ivan falando sobre isso, né? É com muita paixão, né? Isso que ele estava falando aqui. Porque é uma verdade. Cara, eu comecei a fazer isso. Sabe o que, pastor? Colocar meu celular para despertar. Porque é isso aí, porque às vezes a gente está tão preocupado com a nossa correria do dia a dia, tantas coisas para fazer, que nós temos tantas coisas para resolver, tantos sonhos, né? E uma coisa que nós não podemos esquecer, né? Tanto é que, para que eu estou aqui nessa terra? E no final das contas, nós estamos aqui na terra para cumprir um propósito, né? Cumprir um propósito, né? Nós somos feitos para cumprir, Deus já colocou isso dentro de nós. A Bíblia fala que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Nós somos programados para algo, pastor Daniel. Entendeu? Uhum. E nós só vamos descobrir esse algo verdadeiramente se nós começarmos a se relacionar com Deus, com o autor. E quanto mais nos lembrarmos disso, vai ser melhor, né? E onde é que nós vamos lembrar se relacionar? Através da palavra. Tem a oração, mas nós vamos conhecer qual o projeto de Deus para nós através da palavra, Sim. através da leitura. Sim. Entendeu? Então, o que é que acontece? A leitura tem esse poder. Esse livro é uma extensão, né? Poderíamos dizer uma extensão, não. É um auxiliar da Bíblia para nossas vidas também, né? Porque ele é muito poderoso nessa situação, né? Lições práticas, né? Prática é embasado na Bíblia, né? Todos têm versículo bíblico, sim, né? E não é sim, tirado nada sim. fora de contexto bíblico, entendeu? Não tem nada de heresia. E é uma coisa que só veio assim, tudo que eu queria falar e pensava, eu achei nesse conteúdo aí, mesmo lendo a Bíblia. Lógico que nenhum livro substitui a Bíblia, Sim, né? claro, claro. A Bíblia é um poder espiritual para alimentar nosso espírito, mas esse vai trazer um conhecimento. Sim, sim. E a Bíblia fala, o que é que a palavra de Deus fala? É que o povo perece por não conhecer a Escritura nem o poder de Deus, né? O conhecimento, lá na antiga Grécia, fala que o conhecimento governa. Se você for olhar no mundo secular, os filmes seculares têm trilogia de livro, tem tudo, o povo lê. O mundo secular lê, se informa. E às vezes o cristão não quer ler. Porque Harry Potter é coleção. O Harry Potter, ele lê os livros. Lê tudo, Senhor dos Anéis. É coisa louca. E eu falo um negócio aqui, não é livrinho assim não, ó. Igual esse aqui não, fininho não. É livrão assim que o povo vai e cai de... E querendo ou não, o pastor, são pessoas que vão sobressair, né? Aqueles que lê, né? Que conhecem, né? Quem lê tem argumento, né? Tem conhecimento, tem poder, vamos dizer assim, né? Não para um soberba, né? Vamos dizer assim. Sim, a verdade liberta, né? É isso aí que o senhor falou, né? A verdade liberta, mas o conhecimento sempre vai governar, né? E Deus gosta tanto de leitura, Ele deixou o quê? Um livro para a gente ler. Entendeu? Poderoso.
A gente tem que entender esse princípio aí. E é interessante a gente falar uma coisa aqui, entre pais ditadores, eles não querem que o povo aprenda, né? A ler essas coisas que é, não. Porque vira um povo escravo, né? De muita situação, né? Pastor Daniel, eu sempre falo que o inimigo, quando você lê a palavra, se conhece, a palavra liberta mesmo. Ela te fortalece. Então, o que é ignorância? O que é ignorância quando você não conhece? Eu costumo dizer que Satanás é igual a Maria dos políticos. Eles gostam de enganar. Quanto mais o povo não conhece a verdade, eles vão enganar. Quanto menos a gente conhece a palavra, nós vamos ser enganados. Essa é a grande realidade. Então, quando você conhece a palavra, você vai ser liberto, você vai ser transformado, você vai ter força para tudo, vai ter luz, vai ter discernimento e vai conhecer as promessas de Deus. O que Deus tem para nós está na palavra dele, na Bíblia. Entendeu? Aí o que acontece? Político, quanto menos as pessoas esclarecidas, é melhor para ele enganar, ludibriar a mesma coisa. Então, quando você tem um conhecimento, entendeu? E outra, cara, se você ver a história desse Rick Warren aí, a história dele é tremenda, o testemunho desse cara, entendeu? Eu gosto desse livro aí. Pastor, quanto mais entretenimento, menos conhecimento, né? Exatamente. Olha, Não, mas é mesmo, você se entretém em tudo. É menos conhecimento, né? Que está preocupado demais, né? E hoje em dia, nós estávamos falando essa questão de disciplina, hoje em dia, como nós estávamos falando aqui, você começa a roletar o seu celular ali, é 15, 20 minutos. Sabe o que eu fiz, pastor? Eu não sigo muitas pessoas mais no meu Instagram, né? Mas não é porque eu não gosto das pessoas, não. É porque às vezes tem um conteúdo que o senhor colocou lá, e se eu ter muitas coisas lá, eu não vou conseguir ver, se eu entendeu? Não vou conseguir nem ver uma coisa que é proveitosa para mim. Então, um exemplo, várias páginas de notícia. Hoje em dia o povo gosta... Nós não, nós somos crentes, irmãos. Página do BBB, página não sei de quê, e aquilo ali vai gerando página de meme. Eu não sigo nenhum meme, nada. BBB, esse canal de fofoca, nenhum. Por quê? Porque eu sei que Não, irmão, isso aqui também não é porque eu sou santão e melhor que os outros, não. É uma questão de disciplina e uma questão do tempo. Né? Então, se for para a gente gastar um tempo, que nós possamos gastar um tempo com uma coisa que vai gerar a vida nas nossas vidas, né? Como ser humanos melhores também. E o tempo é uma moeda valiosa, né, pastor Daniel? Os grandes estudiosos dizem que aquilo que é mais valioso na face da Terra é o tempo. É o tempo e... Não volta. E outra coisa, o tempo é algo que, se você não souber utilizar ele, não tem como você recuperar ele. Porque nós já passamos tempo aqui, você já passou, sim. 10 minutos aqui, entendeu? Então, se a gente descobrir essa questão do tempo e valorizar o que é importante e o que não é importante, né? Mas no mundo globalizado, com a internet, com tudo, é muito entretenimento, é muita coisa. Tirar o que é bom, e para nós que somos cristãos, o que é bom, o que vai me edificar, o que vai gerar vida dentro de mim, entendeu? Então, assim, é muito importante isso aí. Você pega, igual você falou, você pega um celular, se você não vigiar 30, 40 minutos, na hora que você vai fazer uma coisa, lá no celular, quando você vê, você está em outro lugar, entendeu? É isso aí, é a mente enchendo, cara, e para a saúde mental também, né? Vai baixando tanto aplicativo, você quer abrir um, você abre outro. Ou se você não vê coisa que é a questão da saúde mental, a Bíblia ela vai renovar nossa mente, entendeu? Livros bons que edificam, de pastores que têm mais de 40 anos, tiveram experiência, ajuda demais, porque nós somos bombardeados com informação. E nós estamos falando de um livro aqui, né, do Rick Warren aqui, mas muitos livros, né, cara, que edificam a vida da gente, né? Muitos. Para quem tem ministério, tudo você vê, cara, a experiência que esse cara teve, rapaz, olha, edifica demais. Pastor, isso aqui que eu fico olhando, hoje em dia, nós estamos falando aqui, né, uma vida com propósito, 40 dias, e eu tenho certeza, se você não leu isso aqui, se você ler, você vai ficar impactado mesmo, porque são histórias fantásticas, como dissemos aqui, tirar da Bíblia para as nossas vidas. E, assim, pastor, hoje em dia, falando de leitura aqui, as pessoas elas podem aprofundar em tantas coisas, né? Se a pessoa está com um problema num relacionamento, quantos escritores já venceram? Na verdade, a gente sempre tem que procurar isso também, né? Pessoas, como dizem aí, autoridade para falar, né? Pessoas que venceram seu relacionamento, pessoas que venceram sua vida financeira, pessoas que venceram na criação dos filhos, né? Isso aí sempre tem, né? Nós vamos descobrir isso através da leitura, né? Exatamente, você vai ver que algumas possibilidades existem pelos testemunhos dele, né? Sim. Pessoas de caráter, de testemunho, a história dele, como eles chegaram aqui. Então, você vê que é possível, né? Você vê que é possível, você aprende, entendeu? E edifica. Tem pessoas, eu creio que Deus levanta pessoas para isso também. Também entendeu, acredito. Esse é um livro mesmo, não é um livro comum qualquer.
A gente lê tantos livros, né? E você sabe que nem todo livro edifica também, né? E ele é um best-seller, né? Porque ele foi vendido mais de 1 milhão de cópias, 1,5 milhão Um de milhão e cópias. meio. De cópia dele. Muito livro mesmo. O nosso conselho é esse, né? Que você possa mergulhar nisso no tempo de leitura, né? No seu tempo de devocional com o Senhor, e principalmente nesse tempo, né, pastor? É um tempo que a pessoa precisa demais, como o senhor falou, né? De estar meditando no Senhor. Olha, algo que o pastor Ivan falou que tem dentro do livro, que é muito rico aqui, né? Se você ficar meditando o tempo inteiro só em problema, no final do dia é o quê? Problema. Mas se meditar o tempo inteiro nas coisas do Senhor, final do dia é coisa de Deus. Exatamente. Se você pensa nas coisas de Deus, você está meditando. Senão você vai estar preocupando. Preocupação gera tanta porta, né? Para ansiedade, para tanta coisa. É o que está acontecendo na época atual. Aí o povo vai se alimentar com o quê? Nós precisamos de um alimento espiritual. Lógico que a oração em primeiro lugar, a Bíblia em primeiro lugar também, mas são livros com experiência de pessoas. Eu acho assim, pastor, quem que tem um hábito de ler a Bíblia, ela vai querer ler outras coisas também, né? Ela vai querer conhecer mais, né? Saber mais, né? E isso é poderoso demais. Então, assim, pastor, louvar o Senhor pela vida do Senhor, né? Louvar o Senhor pela vida do Senhor. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor Ivan. Que o Senhor continue gerando essa fome, essa sede, né? É muito bom, cara, de verdade mesmo. É muito bom você ficar perto de pessoas que acrescentam algo na sua vida. Eu aprendi isso com o Senhor. Sempre você tem que ficar perto de pessoas que vão acrescentar algo na sua vida. E se tem uma coisa que o pastor Ivan ele acrescenta na vida da gente é a questão de leitura mesmo, né? A questão de tirar um tempo com o Senhor, a questão de falar assim, cara, é capaz. E não a questão, porque às vezes a gente fala para as pessoas de um livro, né? As pessoas ficam meio incomodadas, né? Você já sentiu teve essa experiência, pastor? De se eu falar algum livro assim, parece que a pessoa fica meio assim, né? Meio desconfortável. Eu já cheguei na maturidade que eu não faço certos comentários perto de certas pessoas que não gostam de ler. Uhum. Aquelas pessoas que falam assim, é melhor ler um capítulozinho. É porque ela não teve experiência, ela não tem hábito de leitura. Sim. Porque quem tem hábito de leitura mesmo, lê 1, lê 2, lê 3, absorve. Já criou uma disciplina, entendeu? Lê um livro em pouco tempo e absorve. Mas eu sei também que pessoas, são níveis de leitura também, Sim. né, pastor Daniel? Pessoas que ainda não chegou nesse nível, né? Aí, se conseguir ler um pouquinho, tá bom. Mas tem gente que já critica, acha que a gente está querendo aparecer. Então, assim, eu evito. Eu gosto de falar de leitura perto de pessoas que gostam de ler. Eu cheguei a essa maturidade. Eu já tentei... Gente, quantas pessoas eu tentei colocar assim sobre leitura nos últimos 20 anos, Daniel? Aí eu tive que ter essa maturidade uns tempos atrás. Eu aconselho alguém que é novo na fé, falar, lê a Bíblia, principalmente, a Bíblia é insubstituível, mas lê sempre um livro bom, oração, Bíblia e um livro bom. Eu oriento os novatos, mas quem já tem mais uma estrada grande, que vem, não, é melhor ler um capítulo por dia, tá bom, é melhor ler um capítulo, mas com certeza a pessoa não tem uma disciplina de leitura, ela não experimentou ainda, infelizmente, dos tesouros que é a leitura, né? Tesouro. A Adriana sempre fala para mim assim, nossa, mas você conhece... Porque eu conheço muitas pessoas mesmo, né? Graças a Deus. Mas ela sempre fala assim, você conhece tantas pessoas... Nós temos a palavra store, né? Pouquíssimos irmãos compram livro. Pouquíssimos. Pouquíssimo, porque é um hábito mesmo, né? Eu não sei se é também do brasileiro também, né? O brasileiro gosta de ler bem pouco. Um dia eu estava com um livro no meu carro e uma pessoa me perguntou assim, você está lendo? Você lê esse livro? Está lendo esse livro? Eu falei, estou. Ela falou, nossa, é tão raro ver um homem que lê. Loucura, né? Porque as pessoas não têm muito esse hábito, né? Pastor, mas agradecer, né? Louvar a Deus mais uma vez pela sua vida, pela disposição que está com a gente aqui. Que Deus continue abençoando muito a sua vida, a sua casa, a sua família. Muita valia mesmo para as nossas vidas. Conhecer um pouquinho isso lá do Maranhão, moço, para vir para Goiânia. Não que o Maranhão seja ruim, não, irmãos. Mas estou falando assim, pela disposição, né? De largar tudo, abandonar tudo, vir para o Brasil. Vim para Goiânia. Pela outro estado, né? Outro país. Outro país. Meu Deus, isso não é preconceito não, irmãos. Que isso, eu amo muitas pessoas do Maranhão. Eu fui lá em Imperatriz, né? Nós já fomos lá. Eu passo aí do Maranhão, né, cara? Discípulo do Maranhão. Tem uma galera do Maranhão. O nosso cameraman ali, ó, o nosso produtor ali, tá ali. É do Maranhão também, rapaz. São pessoas especiais demais para nossas vidas. Mas eu tô falando assim por causa da questão... Uma coisa que eu admiro nos maranhenses, cara. Eles é arretado, moço. Não é Bahia não, mas é arretado. Os bichos não param não, moço. Não ter medo, né? Eles vão pra cima mesmo. Então, assim, pastor, que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família. Obrigadão mesmo. Eu que agradeço, pastor Daniel, por essa oportunidade, por esse privilégio, por essa honra de estar aqui compartilhando. E eu espero que vocês tenham sido edificados com esse momento aqui, que é um bate-papo, né, pastor Daniel? E eu estou muito feliz e honrado por isso. Eu que agradeço.
Amém. Olha, irmãos, antes de terminar aqui, não se esqueça. Não deixe de dar o seu like aí, seu joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Porque quando você deixa o seu like, inscreve no canal, você está dizendo algo para nós. Continue aí que vai dar certo, beleza? Deus te abençoe e até o próximo, em nome de Jesus. Um abraço.